É você que determina como vai ser e como está sendo a sua vida. Como é a sua experiência nessa terra, nessa cidade onde você vive, nesse planeta. Independente da situação, do que as pessoas façam para você, se você tem ou não dinheiro, é você que determina. E eu vou te mostrar um exemplo da minha vida que você vai entender por o que eu estou falando. Vai aprender a mudar isso na sua vida. Parar de sofrer se você quiser, claro. Eu vim para São Paulo, eu nasci aqui próximo a São Paulo, mudei para o interior, constituí família e vivo lá há muitos anos. E eu precisei vir para São Paulo por causa de trabalho. Eu cheguei aqui com uma visão muito ruim da cidade. Eu estou morando aqui há quase 6 meses já, por causa de trabalho. E eu vim com aquela imagem de trânsito, caos, violência, assaltos para todo lado. São Paulo é uma cidade perigosa, cheia de trens lotados. E caí nesse mundão para trabalhar. Eu rodo São Paulo todo dia, o dia inteiro. O que aconteceu no começo? Minhas experiências foram horríveis. São Paulo para mim era difícil. O trabalho se tornava difícil e cansativo porque eu me sentia num ambiente péssimo. Aí, nesse meio tempo, de lá para cá, eu comecei a estudar. Aprender sobre minha consciência, sobre espiritualidade, sobre como a gente entende e aprendi a entender melhor as energias, vamos dizer assim. Que a gente pode trabalhar com elas, a gente pode manipular a energia nossa e a do ambiente. Beleza. Quando eu comecei a estudar sobre isso, São Paulo começou a ficar um pouco menos feia. Pouco a pouco eu fui vendo que tem lugares interessantes pra caramba. Olha que bonito. Tem gente legal também. Nossa, que gente interessante. O povo daqui é bem diferente, né? Mas é bacana. E pouco a pouco foi melhorando a minha visão da cidade. A cidade continua sendo a mesma. Mas hoje eu gosto de trabalhar nela. Hoje é prazeroso. Ainda existe a violência, ainda existe o trânsito, ainda existe o perigo, trem lotado e tudo mais. E inclusive eu passo por isso. Pego o trânsito, ando de trem lotado, às vezes eu estou de carro, às vezes eu estou de metrô. Por que agora é interessante e bacana? Porque eu mudei a minha visão. É como se antes eu estivesse vendo a cidade por uma janela suja. E agora a janela está limpa. E eu vejo coisas que eu não percebia antes. Só que a cidade não mudou, mudou a minha percepção. Olha que interessante. E às vezes a gente tem a percepção errada ou ruim sobre várias coisas na vida da gente. Eu estou dando a cidade como um exemplo porque é uma coisa bem evidente, bem marcante, que eu percebi acontecendo comigo. Mas isso pode se refletir nos relacionamentos, no trabalho, em tudo mais. Ah, o trabalho é isso, o trabalho é aquilo. Cara, o trabalho vai ser o que você determina que ele vai ser. O mesmo trabalho pode ser uma tortura ou pode ser prazeroso. Você pode estar ali como um escravo ou como um aprendiz, aprendendo a lidar com pessoas, aprendendo a desenvolver relacionamentos, a crescer na sua vida profissional. Que postura você vai assumir? É você que determina. As pessoas vão continuar sendo as pessoas. Quem gosta de te alfinetar vai continuar alfinetando. Quem gosta de falar bobagem vai continuar falando. Cabe a você aceitar ou não, trazer aquilo para o coração ou não, ouvir e dar risada, ou ficar magoado, sofrendo uma semana porque alguém falou uma coisa para você. Você escolhe como é a tua vida. Ah, mas é muito difícil a gente não levar para o coração quando alguém fala alguma coisa. É muito difícil porque você está usando a sua mente para processar o que está acontecendo ao seu redor. Entrega na mão da tua consciência, usa a tua consciência para analisar o que a tua mente pensa sobre tudo que está acontecendo. Quando alguém fala alguma coisa para você, não tem pressa de responder de imediato, de ter aquela resposta, nem que seja emocional. Às vezes você não fala, mas você teve uma resposta emocional absurda. Começa a ficar com raiva, sente aquele calor, ou então se sente inseguro, já logo já se inferioriza. Não deixa a tua mente comandar. O controle vem da sua consciência e você precisa só fazer o quê? Dar uma pequena pausa antes da reação, porque existe um intervalo. E você colocando a tua consciência nessa pausa antes da reação, você determina qual vai ser essa reação. Deu para pegar? É simples, na verdade. Você começa a mudar a sua visão sobre as coisas quando você começa a mudar a sua experiência, né, com as coisas, quando você começa a mudar a sua visão. E você muda a sua visão determinando como você vai reagir às coisas.
Limpa a tua janela, o mundo é bonito pra caramba, você tá vendo ele feio porque a tua janela tá suja. E essa sujeira não foi você que colocou lá. Essa sujeira vem de outras coisas, vem da mídia, vem de comentários maldosos, às vezes não de propósito, mas comentários ruins que as pessoas fazem, experiências dos outros moldando a sua visão de mundo, estão te fazendo sofrer e você está deixando. Por isso que eu falo que você está sofrendo porque quer, está causando o seu próprio sofrimento. Escolha viver bem, meu amigo. Escolha enxergar as coisas pelo lado bom. Não quer dizer que a gente vai fazer assim, ó, e não vai enxergar a maldade do mundo, não vai ver o perigo, não vai negar que existe trânsito, vai negar que existem bandidos. Não, a gente vê, eu me mantenho informado sobre tudo. Mas eu escolho colocar a minha atenção no que é bom. Ando ligado? Claro, para não ser roubado. Mas não quer dizer que todo mundo é ladrão. Olha aquela senhora que interessante, que criança bonitinha. Sacou? Para que você tenha uma vida mais suave, mais leve, e assim consiga ser mais feliz e produzir melhor. Quanto mais você enxerga as coisas com leveza, mais você consegue trabalhar com felicidade, produtividade, você vai desenvolver em todos os aspectos. Vale para o amor, se você tem alguma crença ruim contra o amor, contra dinheiro. O dinheiro quem tem dinheiro é ganancioso, ninguém vai para o céu, nenhum rico. Como é que é aquela frase? Que inclusive, não sei se é bíblica, não me lembro direito, mas é uma frase bem antiga e famosa. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Isso eu lembro que eu ouvi quando eu era bem criança. Cara, se alguém falar isso pra você e você enraiza isso dentro de você, por mais que você fale que você quer ter dinheiro, que você precisa, que você sonha em ser rico, eu quero ganhar na loteria, você nunca vai ter dinheiro. Nunca. Se você ganhar na loteria, você vai dar um jeito de torrar tudo. Porque você quer ir pro céu e você acredita que dinheiro é ruim. Você quer. Só que esse conflito vai fazer com que você queime tudo. Porque você quer ir para o céu acima de tudo, você quer salvar a sua alma. Cuidado, inclusive, com essas crenças que te fazem inferior, que te fazem depender de salvação externa, que te fazem, Tudo depende de você, tudo parte de você. Se você é cristão, Cristo veio aqui para libertar a gente, não para aprisionar. Ele ensinou a gente o poder do amor, o poder da realização através da fé. Então, ele não veio aqui para te subjugar. Quem faz isso são os sacerdotes com segundas intenções. E pode ser que eu seja apedrejado por falar isso. Não vou nem ficar entrando muito no assunto, mas é um dos motivos que eu não me encaixo muito em igrejas, apesar de eu ser cristão e amar Jesus, ser muito grato por tudo que ele ensinou pra gente. Mas eu interpreto os ensinamentos dele de um jeito um pouco diferente. Eu acho que a maneira como tem sido passado pra gente ao longo do tempo tem mais aprisionado do que libertado. E até onde eu sei, ele veio aqui para libertar. Então, é um pouco complicado. Taquem suas pedras, quem tiver que tacar, não tem problema. Essa é a minha visão, é a minha maneira de compreender os ensinamentos e não sou ignorante a esse respeito. Vocês podem falar o que quiser, mas entre os livros que eu leio, o principal está aqui, ó, acima de todos eles. Porque volta e meia eu estou consultando para alguma coisa. Eu estudo filosofia, eu estudo hermetismo, eu estudo um monte de coisa, psicologia, mas quando eu tenho uma dúvida, eu comparo aqui para ver se está certo. Para ver se bate. E bate muitas vezes. É tudo uma questão de interpretação. Eu escolhi interpretar, ao invés de que os outros interpretarem para mim e me falarem como eu devo viver. É só essa a diferença. Eu sou cristão, sim. Mas de uma maneira diferente. Beleza, gente? Se for para tacar pedra, taca logo, tá bom? A gente está aqui para isso. Eu estou aqui expondo a minha opinião, a minha visão de mundo, porque realmente está transformando a minha vida. E faz parte, né? O prego que se destaca é martelado. Tomara que venham pelo menos martelos interessantes para que a gente possa conversar e tirar alguma conclusão boa disso. Valeu, forte abraço. Comenta aqui. Eu vou querer saber se você concorda comigo, se você acha interessante esse ponto de vista, que a sua visão pode mudar a sua experiência nesse mundo. Valeu? Forte abraço.